senhores telespectadores, nesta ronda que estamos a fazer pelas velhas cidades portuguesas, chega hoje a vez de Aveiro. Bom, é claro que chamar velha cidade Aveiro é um pouco exagerado. Ela foi promovida à cidade em 1759 pelo Marquês de Pombal, mas com povoação mesmo. Em Aveiro não podemos falar de paleolítico, nem de neolítico, nem de idade do bronze, nem de idade do ferro, nada disso. Durante todo esse período, Aveiro, o que aqui se avista era mar. O mar recuou em Aveiro, como aliás em toda a costa portuguesa, recuou, e é nessa zona abandonada pelas águas do mar que vem a surgir a cidade de Aveiro. Portanto, não é muito antiga. Olha, a primeira notícia que a gente tem dela é uma doação da Condessa Numa Dona Dias. Esta Condessa era a viúva do Conde Hermenegildo, que tinha governado a terra toda, desde o Minho até ao Mondego. Quer dizer, era o senhor da Lusitânia, no fundo. Esta Condessa era riquíssima, claro. E no seu testamento deixou as salinas de Alavário ao mosteiro de Guimarães, que ela própria tinha fundado. Alavário, Vário é Aveiro. Não há dúvida nenhuma de que, nessa altura, havia salinas em Aveiro. Claro, quando o mar recua, ficam sempre grandes extensões de água marítima, com sol, e a evaporação da água provoca as salinas. E isso era muito importante para Aveiro, porque vinha gente de longe, do norte da Europa, e vinha gente do sul, carregar navios de sal para salgar o arenque, que era o peixe salgado, era uma espécie de bacalhau de agora, que toda a gente comia, mas tinha que salgar, e nesses países não há sal. E, portanto, eles não tinham sal para salgar o arenque e não o podiam exportar sem ser salgado. Iam buscá-lo a Aveiro. É que ali pagavam. E isso fazia de Aveiro um lugar com grande valor económico. Bom, além disso, há um aspecto em que nunca se falou, mas que eu acho que é capaz de ter alguma importância. Durante muitas centenas de anos, muitos milhares de navios vinham de toda a parte carregar sal. Mas um navio à vela, com um pouco calado, tem que ter lastro. Quer dizer, tem que ser pesado, no fundo, senão vira-se. E o que se usava era trazer o navio carregado de areia e, quando se chegava ao porto, deitar fora a areia e meter a carga que se desejava. Quer dizer, por cada tonelada de sal, despejavam ali uma tonelada de areia. Isto são milhares de navios, durante milhares de anos, são milhões de toneladas. E isto pode estar relacionado com a formação da ria e com a tragédia que veio a ser a vida de Aveiro nos séculos XVI e XVII. A verdade é que, com a venda do sal para toda a parte, Aveiro tornou-se uma terra rica, com muito comércio, e o rei Dom João I, no século XV, deu-a a um filho, o infante Dom Pedro, e Dom Pedro mandou rodear a sua vila, que era vila nessa altura, por uma grande muralha. E dessa muralha não há nada, nem uma pedra, porque quando foi preciso fazer uma barra nova, eles precisavam de pedras. E então
pedra a pedra, uma a uma, aquela gente de Aveiro carregou o material das antigas muralhas para barrar o caminho do mar. Isso é um dos aspectos extraordinários. A gente de Aveiro conseguiu defender-se da invasão do mar. Aveiro foi feita pelos aveirenses. É isto que é preciso saber. O facto de ele fazer muralhas significa que já havia riqueza, porque senão não era preciso defender a terra dos ladrões. As muralhas são contra os salteadores, que vêm de fora e roubam tudo. A partir do século XV, e sobretudo XVI e XVII, em Aveiro, constroem-se já muitos monumentos religiosos. É claro, o mais importante de todos é o Mosteiro de Jesus, o Museu de Santa Joana Princesa, que é notável de todos os aspectos, mas há muitos outros edifícios religiosos importantes e estátuas importantes. A estátua da Santa Joana é muito bonita. Vale a pena ver os monumentos religiosos da cidade de Aveiro. A história de Aveiro, portanto, desde o século X ao século XVI, é um constante crescimento. Bom, mas aí as coisas mudam. Eu chamei este programa Paixão e Glória de Aveiro, porque a paixão, os dias dramáticos de Aveiro começam então. É que o rio Voga, o rio Antoine, os seus vários afluentes, todos os anos atiram milhares de toneladas de areias e de detritos e vão fazendo uma espécie de cortina, uma muralha de areia antes de chegar ao mar. Essa muralha, há um momento em que fecha de todo. É claro, quando fecha, a água deixa de passar. Bom, e então a foz do Voga passa a ser um grande lago, um grande estuário, que sobe uns milímetros todos os anos, mas que acaba por alagar tudo. Acabam as hortas dos camponeses, acabam as secas do bacalhau, acaba tudo isso, a população decresce, porque é claro, estas águas paradas são doentias, vem a malária, as pessoas morrem ou fogem, vão fazer aldeias longe por ali. A cidade, que chegou a ter 15 mil habitantes, chegou ao ponto de ter só 4 mil. Quer dizer, é agora uma pobre aldeia, onde os navios não entram, a barra não deixa, está fechada, os navios não entram, portanto não vão lá comprar nem vender nada. É uma cidade que está a morrer. É curioso que exatamente nessa altura, em 1759, que o Marquês de Pombal promove aquela vila decadente e agonizante, a cidade. Porquê? Porque no ano anterior tinha executado de uma maneira bárbara e escandalosa o Duque de Aveiro. Tinha-o acusado de regicídio e, enfim, com razão a ela, e tinha-o morto de uma forma horrorosa na praça pública, uma coisa horrível. Essa história é das mais tristes da história de Portugal. Bom, mas enfim, a terra viu matar o seu duque e, como compensação, deram-lhe o título de cidade. E mais, e mudaram-lhe o nome de Aveiro para Nova Bragança, porque o duque morto era duque de Aveiro. Bom, o rei era duque de Bragança. Portanto, a cidade passava a ter o nome do rei, passava a ser a Nova Bragança. Bom, isto não durou muito tempo, uns anos depois voltou a ser Aveiro, como sempre foi. Entretanto, Aveiro entrava por um novo caminho de riqueza. O bacalhau. Isto é arrastado pelo sal. Eles viam que iam lá
navios de meio mundo buscar sal para salgar peixe e vendiam o peixe para todo o mundo, então resolveram eles também salgar o seu peixe. Mas salgar o quê? Salgar um salmonete? Salgar um carapau? Não. Tiveram que arranjar um peixe com as características do arenque, peixe grande, que se prestasse a ser salgado, cozinhado, e fazem viagens até longe, vão até a Terra Nova do bacalhau, onde o bacalhau era abundantíssimo. Dizia-se que metia-se um balde no mar e vinha com bacalhaus. Bom, era pescado à linha, em pequenos barcos, e à linha pescavam os bacalhaus e vinham frotas com muitos bacalhaus, com milhares, que eram secos em Aveiro. Secos, preparados, exportados. É claro que esta pesca anual obrigava a construir navios próprios para a pesca do bacalhau, os lugros do bacalhau. E então aparecem estaleiros de construção naval numerosos que também atraem muita gente, fazem-se ali muitos navios e Aveiro dispõe de uma população ativa, de uma frota magnífica, de sal de primeira qualidade e de o exclusivo dos mares do bacalhau, porque só eles é que lá podem ir. É claro que é uma riqueza enorme e pode-se dizer que os portugueses devem aos aveirenses este gosto que temos pelo bacalhau. O bacalhau é uma das iguarias prediletas do paladar nacional. Nos finais do século XV, em 1472, dá-se para Aveiro um facto extremamente importante. Vai-se instalar no Convento de Jesus a Princesa Joana, a Princesa Santa Joana. E princesa e não infanta, porque ela foi a filha mais velha do rei Dom Afonso V, e, portanto, era ela a herdeira do trono, portanto, era princesa. Só depois é que nasceu o irmão mais novo, Dom João II, passou a ser algum príncipe. Mas ela manteve o título de Joana Princesa. Bom, em 1471, o rei Dom Afonso V e o irmão foram à África para conquistar Tanger e Arzila. A viagem durou uns meses, claro, e a princesa Dona Joana, que tinha 19 anos na altura, era muito nova, ficou incumbida de ser ela a regente do reino. Quem mandava em tudo era ela. Ela instalou uma verdadeira corte em Lisboa, nos Passos de São Cristóvão, e fez-se tratar como uma rainha, e dizia-se, eu não sei, dizia-se que se divertia à grande. Bom, quando o rei voltou e o irmão, descobriram lá no quarto dela uma bota de um fidalgo. É claro, apanharam logo o fidalgo, cortaram-lhe a cabeça, pegaram na Santa Joana e, presa, levaram-na para o mosteiro de Velas, onde ela esteve um ano sem ver ninguém, sem admitir que ninguém a fosse ver. E no ano seguinte, em 72, ela vai instalar-se em Aveiro, onde passou o resto da sua vida, que não foi longa. Nunca quis receber ordens, nunca foi freira. Era uma princesa que estava ali, vivia ali, Santa Joana Princesa, que é hoje a padroeira da cidade. O seu prestígio, o facto de ver ali uma pessoa de sangue real, atraiu muita atenção para a cidade, e o pequeno conventinho, um convento de dominicanos, ampliou-se e é hoje um museu magnífico. Quem for a Aveiro, não deixe de vir aqui a este mosteiro-museu,
encontra uma série de peças preciosas relacionadas com a vida de Santa Joana, princesa, e encontra também o túmulo dela. O túmulo dela é dos primeiros anos do século XVIII, tempo de Dom João V. É um túmulo de um arquiteto português, Antunes, um grande arquiteto, que fez uma coisa cheia de originalidade e de Portugalidade. É uma peça única. Aquele retrato que estou a ver, não se sabe o autor, dá bem uma ideia da mulher amargurada, da mulher despedaçada por um desgosto que não confessa, uma mulher com as lágrimas prestes a arrebentar-lhe dos olhos. Diz-se que o quadro, que é do Nuno Gonçalves, eu acredito, não tem característica nenhuma disso, mas enfim, é de um pintor desconhecido e é uma obra-prima de pintura. Para ver isso, vale a pena vir aqui, à cidade de Aveiro. Não se pode evocar o passado de Aveiro sem falar nos seus duques. Os duques de Aveiro têm um papel importante na história portuguesa. Importante, mas triste. O primeiro duque de Aveiro é um filho bastardo de Dom João II. Dom João II foi até Coimbra e dormiu lá uma noite e não quis dormir sozinho. Bom, e o resultado é que 9 meses depois nasceu um menino, parece que era corcunda e torto e carvalhado, que é o senhor Dom Jorge, que o pai fez duque de Coimbra, nem mais nem menos, duque de Coimbra. É claro que o rei Dom Manuel, a seguir, achou que isto era exagerado e mudou para duque de Aveiro, que era uma terra muito menos importante que Coimbra, claro. Este é o primeiro duque de Aveiro. O segundo é um filho dele, Dom João de Lencastre. Dom João de Lencastre também teve uma vida tremenda. Passou 10 anos preso no Castelo de São Jorge porque dizia que estava casado com Dona Guilmar Coutinho. Segue-se um terceiro duque, Dom Álvaro, que é um bom colaborador dos reis Filipes, foi inteiramente pela causa filipina, e depois dele vem outro, que é o Dom Raimundo. Esse tem uma história curiosa. Foi para a Espanha, dizia que era almirante, e conseguiu que lhe dessem uma esquadra para vir conquistar Portugal, pelo mar. Bom, ele sai de Cádiz, vem por aí acima, chega diante dos ilhéus da Berlenga, dispara uns tiros contra os rocheiros, bom, 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 foi-se embora, voltou a Cádiz e disse que tinha conquistado Portugal. É o senhor Dom Raimundo. E depois de Dom Raimundo não há herdeiro, é muito complicado, segue-se um pleito de tribunais que durou anos, quem é que podia ser duque, quem é que não podia, acabou por ganhar uma senhora, Dona Maria Guadalupe. Dona Maria Guadalupe, que aplicou toda a sua fortuna aqui, enfim, que ela tinha, levou para a Espanha e construiu o grandioso templo da Senhora de Guadalupe, ao lado do templo medieval que já lá estava, em comemoração da Batalha de Salado, e ali gastou a sua fortuna e ficou ligado àquilo. O sétimo duque é um Dom Gabriel que passou a vida em Espanha, ao serviço dos reis de Espanha, a combater nas guerras que a Espanha, por essa altura, teve com toda a Europa. O oitavo duque, que também só consegue o título depois de uma questão judicial que durou anos, acaba por ser chacinado em Belém por uma sentença do Marquês de Pombal. É um caso chocantíssimo, porque todo o processo, visto à luz de um jurista de hoje, é uma enormidade. Toda a fidalguia ligada a ele, tudo foi morto, mas de uma forma espantosamente bárbara. Ordem para, antes de os matarem, à martelada, esmagarem os ossos dos braços e das pernas e depois ainda vivos,
queimarem-nos e depois deitarem as cinzas ao tejo, é uma das manchas mais tristes da história de Portugal do século XVIII. Diga-se o que se disser, é um horror o processo dos Távoras. E pronto, aí acabaram os Távoras, picaram-se as pedras deles em todo o país, acabou o título, acabou a fortuna e acabou a casa dos duques de Aveiro. Mas os aveirenses não desistem. Trabalham dia e noite para abrir uma barra nova e conseguem isso em 1808. A ria voltou a comunicar com o mar, as águas desceram e a vida renasceu. No século XIX, Aveiro desenvolve-se rapidamente. Há um grande orador, José Estevão Coelho Magalhães, que luta no Parlamento e consegue que o comboio vá até Aveiro, e o comboio é Aveiro, é realmente por Aveiro na estrada Lisboa-Porto. Consegue também a criação do Liceu, em 1851, o Liceu de Aveiro, o Liceu de que foi muitos anos reitor o Dr. José Tavares. Lembro-me da edição da revista Labor, que era, enfim, o centro cultural do ensino secundário e que julgo que está relacionada com o prestígio, qualidade, altura que tem atualmente a Universidade de Aveiro. Uma universidade com 15 mil alunos, virada toda para a atualidade, para o prático, para o progresso do país e que tem o justíssimo prestígio. Hoje Aveiro é uma grande cidade de cultura, de indústria, de trabalho, de progresso. Uma imagem típica ainda de Aveiro são esses moliceiros. Moliceiros eram barcos que andavam ao moliço antigamente. Moliço é a vegetação subaquática com que eles fecundavam as terras. Hoje já não. Mas os barcos hoje continuam a passear na ria, nas águas serenas, límpidas, com turistas. São uma das atrações da cidade de Aveiro. O senhor telespectador, quando puder, venha a Aveiro, que vale a pena.